você abrir sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 28. E nós vamos ler aqueles versículos bastante conhecidos de todos nós. Mateus 28, de 16 até o 20. Primeiro livro do Novo Testamento diz assim, falando sobre a grande comissão. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Meus irmãos, nós temos pensado nesse mês de novembro a respeito da revitalização da igreja. E a preocupação pela revitalização da igreja tem a ver com os perigos que ela corre. E se você se lembrar daquilo que nós pensamos esse mês, nós nos lembramos em primeiro lugar, da igreja que corria o perigo de se afastar do verdadeiro evangelho da graça de Deus. Aquilo que aconteceu na carta aos Gálatas, quando Paulo, inclusive, fala para a igreja que eu estou admirado que tão depressa vocês abandonaram o verdadeiro evangelho da graça de Deus por outro evangelho que na realidade não é o evangelho. E a igreja da Galácia estava se afastando do verdadeiro evangelho. E isso é um perigo para a nossa igreja no presente. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. O segundo exemplo foi o perigo da liderança, a erosão da liderança na vida da igreja. E nós nos lembramos daquilo que Paulo escreve a Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, e a ênfase que ele dá sobre a liderança, sobre o bispo e sobre os diáconos, que eram os líderes espirituais da igreja e que precisavam cuidar da igreja. Isso é um grande perigo que uma igreja contemporânea corre de ter erosão na sua liderança. Infelizmente, a gente lamenta profundamente os escândalos que se sucedem no fuxico gospel, né? Que diz no momento. Toda hora uma liderança sofrendo, uma igreja sofrendo por causa da erosão dessa liderança. O perigo que Éfeso corria, que Timóteo precisava cuidar. Tito precisava cuidar também. E depois nós vimos o problema da acomodação à cultura. O perigo da igreja começar a agir não como discípulos de Jesus, mas como as pessoas do mundo, que era o que acontecia em Corinto. Paulo chegou ao ponto de dizer, olha, a gente está sabendo que existe pecado no meio de vocês, que nem no meio dos pagãos se ouve falar que existe. Então a igreja corria aquele risco há 2000 anos atrás e corre no presente também. O perigo de se afastar do evangelho da graça de Deus, o perigo da erosão da sua liderança e o perigo de se acomodar à cultura. Hoje eu gostaria de pensar num quarto perigo que nós corremos, que é o abandono da missão. Por que a igreja existe? Por que a igreja está aqui? Por que nós fazemos parte deste momento da história na vida de uma igreja? E quando nós lemos aquilo que é chamado de a grande comissão, lembra que comissão, uma missão junta, existe uma missão e uma comissão. A missão que é realizada junto. Nós precisamos voltar o nosso olhar para aquilo que aconteceu lá no Éden, quando o ser humano, pela primeira vez, aquele casal, resolveu desobedecer a Deus, ser rebelde com as ordens de dizer que vai se multiplicar a iniquidade no mundo. E é assim que sempre aconteceu. Chegou naquele limite com Noé, depois na Torre de Babel, todos esses exemplos de quando a maldade humana, a maldade do coração, o pecado que está instalado no ser humano, começa a se multiplicar e dar vazão. E o ser humano sempre distante de Deus. E quando você olha a Bíblia, algumas pessoas ficam assustadas, elas perguntam, pastor, mas como é que pode? Incesto, matança, traição, pecado. Meus irmãos, porque a Bíblia registra sem dó nem piedade o pecado humano. Porque diante de tanta
tanto problema, tanta dificuldade, tanto pecado, o que sobra de tudo isso é essa mão graciosa de Deus, que parece que enfia a mão no lamaçal em que o ser humano está, para tirá-lo dali graciosamente. Essa é a missão que Deus tinha no seu coração. Quando ele olhou para aquele casal que havia pecado, que havia desobedecido, que havia rejeitado a comunhão com ele, e diz assim: olha, o descendente da mulher vai pisar o descendente da serpente, vai esmagar a cabeça dessa serpente. E ali ele anunciava como é que o ser humano vai poder voltar a ter comunhão com Deus, vai poder voltar a ter essa comunhão que vai lhe permitir uma eternidade na sua presença. E desde então, Deus foi trabalhando. Escolheu um homem, Abraão, e daquele povo, ele disse: eu vou, a partir da sua descendência, abençoar todas as famílias da terra. Todo o mundo será abençoado a partir de Abraão e da sua descendência. Porque eles vão saber que existe um único Deus, que é aquele que coloca... Agora isso não existe mais. Paulo vai falar: olha, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Porque estar com Cristo é infinitamente melhor do que qualquer coisa que nós possamos experimentar neste mundo. E pensando que Paulo é aquele homem que teve o privilégio de ter uma visão sobre os céus, sobre a eternidade, como ele relata lá em Coríntios, e ele mesmo que diz assim: olha, o que olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é essa verdade, essa vitória sobre a morte, que no caso de Paulo é confirmada por esta visão, inclusive, que move o seu coração e a sua vida a caminhar e se entregar plenamente a cumprir o seu ministério, o ministério que ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Quando Jesus encontra Paulo no caminho de Damasco, e ele fica cego durante 3 dias, Ananias vai falar com ele, vai orar por ele para que ele pudesse voltar a ver. E Deus fala para Ananias, Ananias fala para ele que eu vou mostrar para ele o quanto compete a ele sofrer por mim. E que ele vai pregar este evangelho aos gentios e os seus reis. E Paulo então diz que ele cumpre isso de maneira explícita, cabalmente. Ele não perde tempo de fazer isso. A ponto de quando ele está perto da sua morte, ele diz que ele não tem a sua vida por preciosa, conquanto que ele cumpra esse ministério que recebeu do Senhor. E ele termina a sua vida, as suas últimas palavras são dizendo exatamente isso. Eu cumpri a minha carreira. Eu fiz o que foi me dado para fazer. Não há dúvidas no meu coração. É assim que essa missão de Deus de resgatar o ser humano é compartilhada conosco, comigo e com você. Assim como Deus fez com Paulo, falando: Paulo, você vai ser minha testemunha entre os gentios e os seus reis. Ele fala para cada um de nós que seremos testemunhas suas aonde estivermos. E é por isso que esse texto é chamado de a grande comissão. Se houver qualquer dúvida específica, qual é o meu dom, como é que eu devo falar, eu posso ter certeza absoluta que esta grande comissão faz parte da minha vida. Eu preciso fazer discípulos de todas as nações, eu preciso batizar pessoas de todas as nações, eu preciso ensinar todos a obedecer a Jesus. Isso faz parte da minha e da sua vida. Não precisa saber qual é o seu dom, o seu ministério. Isso aqui é a grande comissão que Deus nos deu. Aonde estivermos, quando estivermos, como estivermos, nós precisamos fazer discípulos de Jesus. Já lhes contei que fui fazer visita no hospital e estou lá com um senhorzinho, estava dormindo ainda, e a enfermeira falou: o senhor pode entrar que daqui a pouco ele acorda. No hospital é assim, né? Cochila, acorda, cochila, acorda. E ela falou: pode ficar que ele vai acordar. E conversa vai, conversa vem, ela falou assim: quisera eu ter a fé deste homem. Porque naqueles poucos dias que ele estava no hospital, aquela moça sabia que ele era um homem crente, servo do Senhor Jesus, e que precisava depositar a sua fé em Jesus. Por isso que ela falou assim: quisera eu ter esta fé que esse homem tem. Então não importa onde você esteja, como esteja,
quais sejam as circunstâncias, você tem essa tarefa de fazer discípulos de Jesus, de pessoas que sigam a Jesus. E por isso é chamado de a grande comissão. Não, pastor, qual é a visão da igreja? Qual é a visão para 2025? Se a gente não tiver uma visão para 2025, essa é a visão da igreja. É fazer discípulos para todo mundo, de todas as nações. É lembrar também que Jesus chama os discípulos em Atos 1:8 para dizer, olha, vocês vão receber poder e vocês vão ser testemunhas minhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O que a gente pode... Pastor, mas qual é o perigo que a gente corre pensando na grande comissão? Meus irmãos, a gente corre alguns perigos. O primeiro deles é de não ir. Não é? A gente tem um grande problema, porque ele fala algumas coisas que nós precisamos fazer. Primeiro é ir. E se a gente não for, a gente está desobedecendo. Se a gente não discipular, a gente está desobedecendo. Meus irmãos, eu estou impressionado como a gente perde tempo. Com tantas coisas, com tantas conversas, e que não discipulam. Quando as palavras que saem da minha boca levam graça a você, é uma maneira de discipular. Quando eu oro por você, quando eu te convido, vamos orar por esse problema que você tem, é uma maneira de discipular. Quando eu me torno ou vivo uma vida que deseja ser um exemplo para você, tendo compreensão de que eu sou exemplo para você, eu posso falhar e quando eu falhar com você, procurar você e falar assim, olha, está vendo como eu errei aqui? E como vamos solucionar isso? Não é ser perfeito, mas é ter essa consciência de que minhas palavras, a maneira como eu raciocínio... Nossa, irmãos. Isso aí. Está difícil. A maneira como eu raciocino, certo? A maneira como eu ajo, que todas estas coisas contribuem, é como se fosse uma peça no seu quebra-cabeça. Eu dou o exemplo, você dá o exemplo, eu dou o exemplo. Como eu falei, essa comunidade tem uma série de pessoas que podem dar o testemunho de que estão casados e felizes e querem agradecer a Deus, apesar das dificuldades, porque encontraram forças em Cristo Jesus. Então nós precisamos discipular, e quando a gente não discipula, isso é um grande perigo. Quando a gente se acomoda no fato de que achamos que estamos bem. Quando não batizamos, quantas pessoas vivem na vida da igreja e debaixo do guarda-chuva da igreja? Pedem oração para a igreja, participam das programações da igreja, creem nas coisas que a igreja ensina e prega e não tomam esta decisão de dar a sua pública profissão de fé, professar publicamente que são discípulos de Jesus, que entregaram sua vida a Jesus. Porque isso não é uma moda, não é uma metodologia, é a ordem que Jesus dá para a sua igreja. Vão, façam discípulos, batizem em nome do Pai e ensinem-os a guardar todas as coisas. Então nós corremos um grande risco de não ir, não discipular, não batizar e não ensinar. Nós vivemos um tempo tão difícil em que os efeitos da pandemia, elas continuam vindo, como se fossem ondas que vêm umas sobre as outras. O grupo de depressão, o grupo de gente que ficou perdido, sem propósito na vida. Conta-se lá no Japão, é fato, que os japoneses têm uma cultura diferente da nossa. Então, todos os anos, as empresas recrutam várias pessoas que vão entrar nas suas empresas como aprendizes, passar anos ali e provavelmente assumir o lugar de algum parente, de alguma pessoa que vai se aposentando. Como chegou a pandemia, as empresas não fizeram isso. Não recrutaram naquele ano de pandemia. E o que aconteceu? Uma geração de desempregados que não sabem o que fazer. Se prepararam a vida inteira para, quando terminassem o curso, fazer aquilo, e agora não tem aquilo, e ficaram assim, sem emprego, sem saber o que fazer, sem oportunidades. É um problema social lá no Japão, que tem lá. Para nós aqui, continuamos envolvidos sempre com ondas de problemas que nós precisamos tratar e ensinar as pessoas a enfrentá-los. Me lembro da bulimia, uma onda de bulimia, uma pandemia, tanta gente com
meninas se cortando, vomitando, não é? Era que difícil. Agora outros problemas vão surgindo, a depressão, né? Tantos problemas, nós precisamos ensinar os cristãos a enfrentar isso. Eu estou chegando numa fase que eu preciso me preparar para a morte. Você já pensou nisso? Que agora a gente tem menos futuro, né? Tem mais passado do que futuro. E eu não sei como é que eu vou morrer. Às vezes eu fico falando com Deus, Senhor, já pensou ser um mal morredor, né? Ficar dando trabalho para todo mundo? Ninguém quer dar trabalho para todo mundo, não é? Mas pense nisso, meus irmãos, pense nisso. Sabe, deixa a senha da sua conta bancária com a esposa deixa a senha com o marido, para depois ter como pagar o seu velório. Tem gente que não pensa nisso, não é? Faça um seguro funeral aí para facilitar a vida de todo mundo. Nós precisamos ensinar as pessoas. Quando nós estávamos falando sobre dízimos na igreja, no encontro da manhã, eu achei tão bonito isso, que nós começamos a perceber, olha, o Deus que é criador de todas as coisas. E aí a irmã Carol, que é a professora dos adolescentes, falou, pastor, eu acho que as pessoas não entenderam isso ainda, não compreenderam esse ensinamento da Bíblia. E é por isso que elas têm dificuldades de compreender como lidar com o dinheiro. Então a gente precisa ensinar, porque tem gente achando que é dono da sua própria vida, que é dono dos seus próprios recursos, que é dono do seu próprio braço, da sua força, até a hora que ela nos falta. E aí, como diz a palavra de Deus, nós percebemos que a vida é como um sopro, como uma erva, como uma planta que agora está muito bonita, e no final da tarde aquele sol escaldante estragou tudo. Nós precisamos ensinar, então nós não podemos correr o risco de não fazer o que Jesus ensinou. Então, primeiro, perigo da desobediência. A gente nem começa a fazer. Não discipula, não prega, não fala de Jesus, não discipula, não batiza e não ensina. Nós corremos um outro risco, que é de desistir. Tem um vídeo, um autor que eu assisto de vez em quando na internet, tem me abençoado muito, e tem um vídeo dele que ele fala, conversando com uma pessoa no podcast dele lá, ele fala assim, eu estou cansado de ensinar. Porque parece que a gente ensina e não muda. Eu queria que essas pessoas que estão me ouvindo, que estão me ouvindo pregar, estão me ouvindo lendo os livros que eu escrevo, estão ouvindo o podcast que eu produzo, e ele fala assim, com quem foi que Abraão jantou? Quem foi que aqueles homens viram naquela fornalha? O que foi que Paulo contemplou no caminho de Damasco, que transformou a vida deles, que tirou eles desse lugar de marasmo, de mediocridade, para começar a ser uma vida completamente entregue a Deus? A gente às vezes tem vontade de desistir. Eu vou parar de ensinar. Eu vou parar de atender esse telefone para de novo orar com você, para de novo ensinar isso. E ano após ano. Eu sei que alguns têm esse dom, falam assim, não importa se vier 1 ou 2 ou 20, a minha classe na escola da caminhada, na EBD, eu vou fazer com zelo, não importa. Eu sei que tem gente assim, que não importa. Mas às vezes a gente cansa de repetir as mesmas coisas para as mesmas pessoas e não haver mudança nenhuma. E aí a igreja cansa. Pastor, para que fazer a escola da caminhada? Todo ano comprar revista? Você desistiria do seu filho? Se ele precisasse de mais uma vez te chamando e clamando por você? Quando Deus olha o mundo, Ele olha um mundo carente. Ele olha o mundo como o irmão do filho, como o filho pródigo, maltrapilho, sem nada e precisando urgentemente de alguém que lhe estenda a mão. Ele é como aquela ovelha que está no despenhadeiro, completamente entregue e sem nenhum tipo de reação. A Bíblia nos relata o mundo, e uma vez nós já fomos assim, como pessoas que estão mortas. Mortos. Se não houver alguém que traga vida para eles, eles continuarão mortos.
Isso foi o que Deus fez com o povo de Israel em Ezequiel, quando de um vale de ossos secos trouxe vida, colocou em ossos secos, quebradiços, que quando bate faz até barulho, ele colocou nervos, sangue e vida. Trouxe de volta a vida. E é isso que ele vai fazer também, é isso que ele promete fazer. Nós corremos o risco de desistir, de continuar fazendo o que devemos fazer. E, por fim, nós corremos o risco de transigir quando a gente não ensina. Quando a gente para de ensinar, e o ensino, meus irmãos, que confronta. No meio das nossas dores, a palavra de Deus vem como aquela mão estendida na nossa direção, vem como aquela corda na qual nós nos agarramos, e ela traz conforto, direção, ela traz poder para a nossa vida. É assim que a palavra de Deus age, quando nós estamos nas nossas dificuldades. Mas quando nós estamos diante dos nossos pecados, caminhando como Adão e Eva, que foram rebeldes, fizeram escolhas erradas, ela vem como uma espada de 2 gumes, que penetra no mais profundo do nosso ser e revela para nós a nossa própria maldade, revela para nós que aquilo que nós estamos enamorando vai ofender o nosso Deus. E quando a gente deixa de ensinar estas verdades, nós começamos a achar, corremos o risco, como Corinto, de deixar que o mundo entre na igreja, que o mundo entre na nossa vida, que a gente se acomode a este mundo. Quando Jesus está falando, dando essas últimas orientações aos seus discípulos, ele está falando exatamente disso, que a igreja não pode correr o risco de não obedecê-lo, de não ir, de não batizar, de não discipular, de não ensinar. Ela não pode desobedecer às ordens de Jesus, nem desistir e nem transigir. Mas o que é interessante nesse texto, que existe uma grande comissão, é uma missão que nós fazemos junto com Deus, é a missão de Deus que Ele nos convida a participar. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Não tem preço alguém chegar para a gente e falar assim, olha, eu quero te agradecer, porque um dia você falou de Jesus para mim. Já recebeu esse tipo de gratidão? Pessoa que se batiza e fala assim, olha, foi fulano, foi a gota d'água para eu aceitar Jesus. É participar da... Quem convence do pecado, da justiça e do juízo, disse Jesus, é o Espírito Santo. Mas ele age através... O rosto de Jesus para as pessoas é o meu e o seu rosto. Eu vinha no carro, ouvindo uma reportagem, e que entrevistava a monja Cohen. Ela é muito famosa, muito conhecida no Brasil todo. E o que ela falava sobre a felicidade, espiritualidade e ciência. E ela falava sobre isso, ela conta lá um caso em que, tendo uma pessoa do grupo que ela tratava, que quando a pessoa chegava, já chegava com uma cara feia, e o ambiente já ficava ruim, e que ela, no coração dela, falava assim, eu não quero ser assim. Eu não quero chegar num lugar onde as pessoas se sentem mal porque eu estou chegando. E aí ela vai dar a explicação dos caminhos que ela tem para ser uma pessoa iluminada, para ser uma pessoa feliz por dentro, para poder transmitir felicidade para as outras pessoas também. Nós precisamos ter consciência de que Jesus nos chamou não para fazermos isso sozinho, por isso que é uma comissão, Deus está fazendo. Abraão falhou, Isaac falhou, Jacó falhou, Israel falhou, os discípulos de Jesus falharam, e Deus continuou fazendo a sua obra, até chegar em mim e em você. Agora Ele está usando a mim e a você nisso. E é por isso que Ele fala, o começo desse texto, diz exatamente isso. Os 11 discípulos são os 11 apóstolos, Judas havia se enforcado, eles ainda não haviam escolhido Matias para sucedê-lo. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Os discípulos continuaram sendo obedientes a Jesus. Mesmo naquele momento,
os 11 adoraram. Mas Mateus registra que alguns duvidaram. Lembra que Jesus já tinha aparecido para os 10, Tomé não estava lá junto. Aí Tomé duvidou, olha, se eu não colocar o dedo nas feridas, eu não vou acreditar. Jesus aparece de novo, Tomé, seja crente. Bem-aventurados os que não viram e creram. Mas mesmo nesse momento, essa obra não é só humana, ela é sobre-humana. O que é importante é que haja obediência no meu e no seu coração. Jesus mandou ir para que se monte na Galileia, então nós vamos. O que se passava no coração dessas pessoas? O que será que Jesus vai falar lá para nós? A ponto de alguns chegarem lá e mesmo vendo Jesus ressurreto mais uma vez, duvidarem. Não é assim comigo e com você? Depois de a gente ter sido criado na igreja, a gente enfrenta certas circunstâncias na vida que a gente fala assim, ai Deus, onde é que está o Senhor? Por favor, né? Dá uma pontinha assim de que Deus parece que esqueceu da gente. E aí a gente fala, não Deus, me perdoa, me perdoa. De novo a minha fé vacila, falha, como estes que vendo Jesus, tendo visto Jesus ressurreto, ainda duvidaram. Aí Jesus se aproxima deles, diante daqueles que o adoram e daqueles que duvidam. E talvez aqui nesse momento, nós que viemos neste lugar para ter um encontro com Jesus, haja aqueles que estão em adoração e haja aqueles que estejam com o coração duvidoso, endurecido, diante da presença do Senhor, da palavra, dos cânticos, da presença do seu Santo Espírito. E sabe o que ele fala para nós? Olha, é-me dado todo o poder e autoridade. Essa foi a mesma palavra que Jesus disse aos 12 e depois aos 70, quando os enviou para realizar uma obra. E disse assim, eu estou dando poder e autoridade a vocês, expulsem demônios, curem os enfermos, proclamem o reino. Foi essa a palavra que foi dada. E nesse momento Jesus diz mais uma vez, todo o poder e autoridade me foram dados, porque eu cumpri a tarefa que o meu Pai me deu, eu venci a morte, e agora eu estou otorgando isso a vocês. E um pouquinho mais à frente vocês esperem aqui, obedeçam mais uma vez, porque vocês vão receber poder ao vir sobre vocês o Espírito Santo. E aí, vocês vão poder ir e fazer discípulos. Por isso que nós estamos numa comissão. Deus está em missão, e Ele só quer que eu participe com Ele. Então, não é a pessoa que eu quero que vai se converter, mas é aquela que Deus vai me usar no seu trabalho de convencimento do mundo, onde o Espírito Santo está caminhando e tratando das pessoas. O que cabe a mim é ser obediente, e eu quero ser obediente sendo disponível para o Espírito, estando pronto a todo momento e a qualquer circunstância de falar aquilo que eu conheço de Jesus. Não vou falar de outras pessoas. A gente conhece todos os exemplos da Bíblia, e quanto mais você conhecer, melhor, porque você vai poder ajudar outras pessoas nas mesmas circunstâncias ou circunstâncias parecidas. Mas o melhor testemunho que você tem para dar é o seu testemunho. O que foi que Jesus fez na sua vida? Quando foi que Jesus entrou? O que Ele mudou em você? O que Ele tem mudado a cada dia em você? Esse é o grande testemunho que nós temos para dar. Não as grandes vitórias, mas especialmente aquilo que Jesus vai transformando de dentro para fora em nós. Corremos um grande risco de desobedecermos a missão. E é por isso que nós precisamos revitalizar a missão constantemente. Eu quero lembrar você, para encerrar, nós estamos terminando o ano. E talvez pensar na grande comissão, pensar assim, quantas pessoas eu falei de Jesus? Para quantas pessoas eu falei de Jesus esse ano? É um tempo, estamos terminando um período, não é? Para quantas pessoas eu falei de Jesus? Quanto tempo eu gastei de discipulado, ou discipulando alguém,
ou sendo discipulado. Durante esse semestre nós recebemos uma tarefa de fazer um quadro semanal de tempo. Quanto tempo eu gastei trabalhando, estudando, passeando, maratonando série, assistindo jogo de futebol, visitando a sogra, namorando, sei lá, fazer um balanço. Isso foi um desafio nosso. E me parece que na comissão a gente precisa fazer isso. Faça um balanço de 2025. A quem falei de Jesus? Meu lar se abriu para falar de Jesus. Eu coloquei Jesus na minha agenda. E projete para 2025 um ano que você vai participar da grande comissão. Deus vai continuar fazendo essa obra. Deus continua, como tem feito. Como diz o nosso irmão, Deus não precisa da gente, mas Ele conta com a gente. Ele quer trabalhar através de nós. E meus irmãos, como eu disse, não tem preço você perceber que você foi usado por Deus. Que alguém foi abençoado para toda a eternidade por causa do seu testemunho, por causa da sua palavra, por causa do seu cuidado, por causa do seu testemunho. Já pensou nisso? Que esse é o caminho? Então, revitalizar a missão é fazer um balanço do que nós já fizemos e projetar um futuro no qual Deus mais pode usar minhas palavras, meus pensamentos, os dons e talentos que Ele tem me dado, o meu tempo nesse mundo. Quero encerrar dizendo que todos nós, em breve, vamos ter que partir deste mundo. Eu sei que alguns acham assim que quem é mais velho vai primeiro. Não é bem assim, não é? Eu tenho ficado impressionado até com um jovem de 29 anos com câncer de próstata e faleceu. Gente com muito menos idade tendo ataque cardíaco. Hoje falávamos sobre isso, sobre cuidar do corpo, né, essa coisa toda. Mas olha, eu quero assustar você nesse momento. Porque quem não tiver segurança da sua salvação em Cristo Jesus, corre um grande risco de enfrentar a morte, sem fé, sem esperança, e a morte ser um grande terror, um grande inimigo. Mas se você tiver Jesus no coração, a morte não tem poder algum sobre você. Amém? Agora pense em todas as pessoas que você pode apresentar essa verdade. Você pode falar assim, você não precisa temer a morte, porque eu conheço aquele que venceu a morte. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Cada um no seu lugar, leve uma prece a Deus. Se Deus te convenceu de que você poderia ter feito mais, poderia ter sido um instrumento mais útil nas mãos dele, peça perdão a Deus. Ele é aquele Pai amoroso e generoso, pronto a nos receber e nos perdoar os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Peça a Deus o grande privilégio, a grande alegria de ser instrumento dEle para alcançar alguém, para levar o Evangelho, para poder testemunhar. Peça a Ele, Senhor, eu quero ter essa grande alegria. E pode pedir assim, ser ambicioso. Eu quero ter 1, 2, 3, 10, uma dúzia de vezes. Eu quero ter esse grande privilégio de levar pessoas a Cristo Jesus. Quero que meu coração se encha dessa alegria.
Que meus olhos marejem, ó Deus, por ver pessoas chegando aos teus pés, por ver a eternidade dessas vidas serem transformadas. Fale com Deus sobre isso. Fala agora com Deus, pede perdão e pede essa grande bênção para você. Deus querido, nós vimos mais uma vez diante de Ti, ó Deus. O Senhor é o Deus de todo poder. O Senhor é o Deus que amou o mundo de uma tal maneira que entregou Jesus. Ó Deus querido, nós queremos ser instrumentos Teus. Que a nossa boca seja a Tua boca. Que os nossos caminhos sejam os Teus caminhos, ó Deus. Por onde formos, que sejamos testemunhas do Teu amor, do Teu poder. Ó Deus, que cada lugar seja a oportunidade de compartilhar do Teu amor. Dá-nos essa intrepidez, dá-nos este privilégio. Usa-nos, ó Deus, com Teu poder e Tua autoridade. Derrama do Teu Espírito em nós, quebranta nosso coração e fala, ó Deus, através de tudo que nós somos e temos, para que o Teu nome seja glorificado, para que almas se rendam aos Teus pés, para que o Teu Evangelho progrida no mundo. Ó Deus, nós Te pedimos isso, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Eu quero lembrar, meus irmãos, antes de nós terminarmos, lembrar de alguns nomes de alguns irmãos. Nós não temos ainda informações sobre o irmão Marcos Moura, mas ele devia passar por uma cirurgia hoje à tarde. Devemos continuar orando por ele, pela família, pela irmã Miriam, pelas filhas, a Nicole e a Giovana, para que todos sejam envolvidos pela graça e pela paz do Senhor Jesus. E continuar orando para que Deus use toda aquela estrutura para abençoar a vida do Marcos. Lembrar também do irmão Luzmar, a irmã Nena pede para que a gente lembre deles. Se aproxima a data do exame que ele deve fazer, da consulta que ele deve ter com um oncologista. Vamos continuar orando para sustentá-los nesse tempo de dificuldades. Pela irmã Aninha também, que aguarda a sua cirurgia. Pelo Francisco Edson, que é uma solicitação que chegou até a mim. E temos tantos outros pedidos aí que eu não lembro de todos. Tem alguma especial? Quem operou ontem? A Rita, que é a irmã da Márcia. Ok. A irmã Alice, que é a irmã da irmã Terezinha, que permanece internada. E eu não lembro se tem mais alguém. Se você tiver, pode falar agora. Lembrarmos aí de outras pessoas que estão enfrentando suas lutas. O luto da irmã Cida, né, que o Ezequiel, é isso? Tio Zecão, que é mais fácil, que faleceu. Também orarmos pela família que enfrenta um momento de luto. Esses nomes me chegaram. Então vamos orar por isso.
E depois nós vamos cantar, terminar nosso culto cantando, que o nosso Deus é um Deus bondoso. E a gente tem o privilégio de orar. A oração, como diz um autor, é o refúgio da alma. É para onde a gente corre e se refugia nos nossos momentos de lutas, de dificuldades e também de gratidão, não é? Quando a gente entra diante de Deus, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Queria convidar você a ficar em pé e vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós nos lembramos agora, especialmente da irmã Cida, ó Deus, partida do seu irmão. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor conforte o seu coração, dê direção, seja esse Senhor que é pastor, ó Deus, e que acompanha, mesmo nos vales escuros como a morte, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, pela família que enfrenta o luto neste instante. Nós queremos te pedir de maneira especial pelo Francisco, ó Deus, tu conheces a sua necessidade, que o Senhor vá ao encontro, ó Deus, daquilo que ele necessita, supre, ó Deus, a sua carência, e, ó Deus querido, que ele possa perceber que é o Senhor agindo em sua vida, mesmo através de outros, que ele perceba o teu cuidado sobre a sua vida. Nós te pedimos de maneira especial pelo irmão Marcos, ó Deus, por essa cirurgia que ele precisou passar. Nós te pedimos mais uma vez, ó Deus, o teu cuidado paternal, que toda aquela estrutura, ó Deus, todos aqueles funcionários sejam usados por ti, ó Deus, para trazer bênção sobre a sua vida. Que o seu coração esteja em paz, que a sua fé seja fortalecida neste instante. Te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito ministre paz no coração da irmã Miriam, da Nicole, da Giovana, ó Deus, e que toda a família seja sustentada nas tuas mãos. Ó Deus, pelo irmão Luzmar, ó Deus, fortalece o seu coração, ministra a tua paz, aumenta a sua fé, ó Deus, alivia a sua dor nesse momento, coloca as tuas mãos curadoras sobre ele, ó Deus. Visita o coração da irmã Nena, do Tiago também, que cuidam dele, ó Deus. Dê-lhes forças físicas, emocionais, para poderem cuidar do esposo e do pai, para honrarem, ó Deus. Ó Deus querido, que mais uma vez eles sintam, ó Deus, o teu cuidado sobre a sua vida. Ó Deus, que o Senhor está cuidando, acampando os seus anjos ao redor deles e cuidando de cada um deles. Nós te pedimos pela Aninha, ó Deus, visita a Aninha, dá paz ao coração da família, trabalha, ó Deus, nessa cirurgia que deve ser feita, ó Deus, que logo, que seja breve, ó Deus, o teu socorro. Te pedimos, ó Deus, pela recuperação da Rita, da Ana Dalva, te pedimos, ó Deus, pelo socorro para a Alice, ó Deus, naquele leito. Ó Deus, visita. Ó Deus, mais uma vez, como o Senhor fez no passado, manifesta teu grande poder na vida de todos esses que nós temos comentado aqui, ó Deus, temos trazido diante de ti. Ó Deus querido, visita o coração, o nosso coração como igreja, que a gente jamais perca a fé, duvide, ó Deus, de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele que tem todas as coisas nas tuas mãos. E é por isso, ó Deus, que nós estamos aqui, depositando no teu altar os nossos pedidos. Porque a tua palavra diz que é do trono de graça que emana todo socorro no tempo oportuno. E nós confiamos, ó Deus, que o Senhor, com seu amor e com seu poder, vai visitar cada família, trazendo a paz e ministrando a sua graça. Nós oramos gratos, ó Deus, pela tua bondade, que o Senhor generosamente derrama sobre nós. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.